Nos seus relacionamentos, você deixa a outra pessoa ter o controle? Você sente que as maiores decisões na sua vida não foram realmente suas? Você deixa as pessoas fazerem o que querem porque tem medo das consequências? Esse padrão comportamental disfuncional é a consequência de uma convicção de que você precisa agradar aos outros. Sejam eles os seus pais, irmãos, amigos, professores, companheiro ou companheira. A única pessoa que você não tem a obrigação de agradar é você mesmo. Meu nome é Leonardo de Souza, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo! E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal. Toda semana tem um vídeo novo por aqui. As pessoas com esquema de subjugação sentem-se presas em suas vidas, sufocadas pelas outras pessoas, não conseguem ser livres nem aproveitar a própria vida, pois estão sempre atendendo os desejos dos outros. E não fazem isso porque são altruístas ou de forma voluntária para ajudar as outras pessoas. Fazem isso porque sentem-se coagidas pela ameaça de punição ou abandono. O esquema ele envolve uma percepção de que as próprias necessidades e sentimentos não são importantes para as outras pessoas. Uma das consequências dessa submissão é o acúmulo de raiva que se manifesta por meio de sintomas desadaptativos como um comportamento passivo-agressivo, explosões descontroladas de raiva, sintomas psicossomáticos, isolamento afetivo, abuso de álcool ou drogas. No episódio de hoje, eu vou apresentar um pouco mais sobre esse esquema, como ele se manifesta e suas possíveis origens. E no final do episódio eu vou mostrar uma forma de como você pode avaliar se esse esquema influencia na sua vida. E para falar sobre o esquema de subjugação, primeiro é preciso retomar o conceito de esquema, que nós já falamos nos vídeos passados. Um esquema, ele é um padrão de funcionamento do indivíduo que se origina na infância e se perpetua por toda a vida. Os esquemas eles influenciam nossos pensamentos, nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Podem ser adaptados ou desadaptados, ou seja, saudáveis ou patológicos. Mas ambos, tanto os esquemas adaptados quanto os desadaptados, eles se originaram para ajudar o indivíduo a sobreviver a situações e eventos potencialmente destrutivos, como o abandono, a rejeição, a opressão ou então a superproteção. As pessoas com esquema de subjugação são extremamente obedientes e supersensíveis ao sentimento de prisão. Sentem-se intimidados, assediados e impotentes. Sentem-se sob o controle ou o domínio de pessoas importantes em suas vidas. O sujeito ele percebe essas pessoas como mais fortes e mais poderosas e por isso se submetem a elas. O esquema ele envolve um alto nível de medo e no fundo essas pessoas têm medo de expressar as suas necessidades, seus sentimentos, medo de que se fizerem isso serão criticados, abandonados ou rejeitados. Os esquemas eles se originam na infância e ajudam a criança a enfrentar esses eventos, situações que têm um potencial destrutivo como o abandono, a rejeição, a opressão, o abuso. Mas dependendo do tipo de temperamento da criança e da intensidade e frequência dessas situações, o indivíduo pode desenvolver um esquema inicial desadaptado. O temperamento é um traço herdado geneticamente, ele constitui a base do humor, do comportamento e da personalidade. O ambiente remoto ele é constituído pela família nuclear, que é composta pelos pais, pelos irmãos e outros familiares. Esse ambiente ele tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança, promovendo estímulos, suprindo necessidades emocionais. E quando isso não acontece, aumentam as chances da criança desenvolver um esquema inicial desadaptado. Então, o temperamento da criança associado ao ambiente remoto pode desenvolver um esquema. E no caso de um temperamento extremamente passivo, associado a um ambiente remoto opressor, pode desenvolver um esquema de subjugação. Na infância, a criança pode ter sido subjugada pelos pais, irmãos ou outra pessoa representativa na vida dela. Essas pessoas dominaram ou controlaram quase todos os aspectos da vida desse sujeito, em diferentes momentos. Onde estudar, quais esportes praticar, quais atividades extras se envolver, o curso da faculdade e mais tarde até mesmo onde trabalhar. E quando o sujeito tentava satisfazer os próprios desejos, ele era duramente criticado pelas outras pessoas.
Quando ele não atendia os desejos dos outros, ele era punido, ameaçado ou rejeitado. Não permitiam que o sujeito fizesse suas próprias escolhas. E isso tudo se originou na infância, reforçado na adolescência, e na vida adulta o esquema ele é ativado por situações semelhantes àquelas que o originou no passado, desencadeando respostas emocionais e comportamentais com o mesmo estilo de enfrentamento que o sujeito usava quando criança, quando adolescente. No passado, essas respostas ajudaram a enfrentar aquelas ameaças, mas na vida adulta, essas respostas podem trazer mais prejuízo do que benefício. E de forma geral, as pessoas podem responder de 3 formas básicas à ameaça: lutar, fugir ou paralisar-se. Isso corresponde aos 3 estilos de enfrentamento: a hipercompensação, a evitação e a resignação, quando nós falamos de esquemas. No primeiro estilo de enfrentamento, a pessoa ela hipercompensa, ela luta contra o esquema, agindo exatamente ao contrário. Então essa pessoa, quando criança, era subjugada, oprimida, e na vida adulta, ela desafia e contra-ataca a todos. À primeira vista pode até parecer certo, né? Lutar contra o esquema. Mas na verdade, essa pessoa ela acaba exagerando e se tornando igual às pessoas que o subjugaram no passado, se tornando excessivamente controladores, dominadores, e como consequência as pessoas que verdadeiramente se importam com ela acabam se afastando. O segundo estilo de enfrentamento é a evitação. O sujeito tenta organizar a sua vida de modo que o esquema nunca seja ativado. Costuma evitar situações como relacionamentos íntimos ou desafios profissionais. Essas pessoas bloqueiam as memórias, os pensamentos, e quando a evitação não funciona, o esquema ele é ativado. O sujeito pode recorrer à bebida em excesso, ingerir drogas, fazer sexo desprotegido, comer demais, limpar compulsivamente, buscar estimulações ou se tornar viciado no trabalho. Você percebe que todas essas respostas são tentativas de fugir do esquema? O terceiro estilo de enfrentamento é a resignação. O sujeito ele não tenta lutar e nem fugir, ele paralisa. Ele se entrega ao esquema. E sem perceber que ele repete os padrões evocados pelo esquema, ele continua a reviver as experiências da infância, que o subjugaram, que o oprimiram. Ele recria essas situações. Em termos comportamentais, escolhem parceiros parecidos com os pais, opressores, ou agem de forma passiva e submissa no trabalho. Acreditam que escutar o esquema é a coisa certa a se fazer, ou seja, que devem se submeter aos desejos e necessidades dos outros. E caso contrário, se não fizerem isso, serão criticados, rejeitados ou abandonados. Então eu vou ajudar você agora a avaliar se esse esquema pode estar presente na sua vida e se ele tem força suficiente para influenciar os seus pensamentos, suas emoções ou comportamentos. Mas lembre-se, como eu disse antes, o resultado deste questionário não deve ser usado como diagnóstico, é apenas um informativo. Se você perceber esses sinais e você estiver com problemas ou então em sofrimento, procure ajuda. Um psicólogo, um psiquiatra pode ajudar. Como vai funcionar? Então eu vou ler 10 afirmações e você vai analisar se essas afirmações o representam ou não. Tá? Se a resposta for sim, essa afirmação me representa perfeitamente. Para pelo menos 3 afirmações, esse esquema ele pode estar presente em sua vida. E justifica a avaliação mais criteriosa com um psicólogo especialista em terapia dos esquemas, ou um psicólogo cognitivo-comportamental com essa orientação. E não se esqueça, o resultado não deve ser usado como diagnóstico, é apenas um informativo. Primeira afirmação: eu permito que as outras pessoas me controlem. Segundo, eu tenho medo de que se eu não ceder aos desejos dos outros, eles vão retalhar, ficar bravos ou me rejeitar. 3. Eu sinto que as grandes decisões da minha vida não foram realmente tomadas por mim mesmo. 4. Eu tenho muita dificuldade em exigir que as outras pessoas respeitem os meus direitos. 5. Eu me preocupo muito em agradar as pessoas e obter aprovação. 6. Eu faço de tudo para evitar a confrontação com os outros. 7. Eu dou mais ao outro do que recebo em troca. 8. Eu sinto a dor dos outros profundamente, então acabo sempre cuidando das outras pessoas à minha volta. 9. Eu me sinto culpado quando me coloco em primeiro lugar.
10. Eu sou uma boa pessoa, pois penso mais nos outros do que em mim mesmo. Então, como eu disse antes, um esquema desadaptado é um padrão de funcionamento do indivíduo que se originou na infância e se perpetuou por toda a vida. No passado, o esquema ele se originou com o objetivo de ajudar a criança a enfrentar as situações destrutivas e recorrentes, né? O esquema de subjugação é um desses esquemas desadaptados. A pessoa ela vive com medo de ser rejeitada, criticada ou abandonada se não atender os desejos dos outros. E por causa disso, ela sente-se presa, sem saída, com muita raiva. E esses esquemas desadaptados, eles podem gerar respostas desadaptadas que levam prejuízo à vida adulta. Entender os esquemas, suas origens e identificar suas respostas padrão são de fundamental importância para promover mudanças e superá-los. Isso é o que veremos nos próximos episódios. Então, se você gostou desse assunto, dá um like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado e até o próximo. Tchau, até logo.